E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Piazza, sou professor de Biologia, né? E hoje eu vim aqui para resolver com vocês a prova da Unesp, né? Vestibular da Unesp aí, que foi ontem, dia 15, no feriado, né? Foi por conta disso, inclusive, que eu não consegui fazer no feriado. Tá? Fui ver um show do Linkin Park. Inclusive, recomendo aí, tá bom? Ouçam um novo álbum, tá muito bom. Bom, então vamos lá, ó. Eu já tive tempo de ver as questões, tá bom? Então eu já dei uma olhada nas questões, eu já resolvi aqui. Então esse vídeo vai ser mais rápido, porque já tem a resolução, né? Então eu vou só comentar as alternativas com vocês mesmo, tá bom? Então vamos lá, ó. Começa na 61, acaba na 68, tá bom? 68 é uma questãozinha interdisciplinar com geografia, tá? Então, ó, 61 fala assim: ah, gente, eu tô meio ruim, tô com uma gripe, né? Professor é foda, pega feriado, começa a ficar doente, né? Então, a voz não vai sair aquelas coisas, tá? Então, ó, de acordo com uma pesquisa científica, enquanto a baleia-orca preda 121 espécies, o ser humano dentro do mesmo nicho, então você está dentro do mesmo nicho, tem competição, em que vive os grandes cetáceos, afeta a vida de 10.460 espécies. Como existe uma sobreposição do quê? De nicho, neste caso, 69% das espécies predadas, tanto pela orca quanto pelo ser humano, a superexploração humana dos mares cada vez mais vai afetar as cadeias ecológicas desse tipo de ambiente. Sobreposição do quê? De novo, do nicho. Né? Nicho ecológico, gente, papel, né, que o ser vivo ocupa aí em um dado ambiente. Né? Sobreposição citada no texto sugere que entre as orcas e seres humanos ocorre uma relação ecológica denominada competição. Né? Então é uma relação aí onde esses organismos vão competir por recursos. Tá bom? Protocooperação não pode ser, porque os dois deveriam sair beneficiados. Amensalismo é o caso lá do eucalipto, né? Que um ser vivo inibe, libera substâncias, inibe a presença de outro. Mutualismo é a mesma ideia de protocooperação, a diferença é que mutualismo é obrigatório, protocooperação não é. E comensalismo, o caso mais comum é o caso do tubarão e da rêmora, né? Onde um se alimenta de restos deixados pelo outro. Tá bom? Então, questãozinha clássica aí da Unesp de relação ecológica, tá bom? Alternativa correta, letra A. Questão 62, uma ótima questão de botânica, tá? Fisiologia vegetal aqui, ó. A imagem ilustra a sobreposição de poluentes atmosféricos particulados sobre a superfície superior e inferior de uma folha. A micrografia mostra a deposição desses poluentes em células da epiderme foliar e de um estômato. Então, se vocês olharem aqui, ó, olha essa figura de baixo aqui, gente, esse círculo de baixo, né? O que ele está mostrando? Ele está mostrando que as partículas elas estão depositadas lá no estilo, na abertura do estômato. Né? Para que serve o estômato? Trocas gasosas, galerinha. Então, se essas partículas se depositam lá, isso vai prejudicar as trocas gasosas. Tem uma alternativa para isso, ó, a letra C. Aqui nós temos um distrator bem forte, que é a alternativa A. Porque se você lembrar de transporte de seiva bruta e seiva elaborada, você vai lembrar que transporte de seiva bruta envolve lá, né, tensão, coesão, adesão, e o fluxo dentro do vaso do xilema depende do processo de transpiração, que é via estômato. Né? Então, se a transpiração ela é deficitária, o transporte de seiva bruta é deficitária e não o transporte de seiva elaborada. Tá bom? Acredito que uma galera aqui que não pegou esse detalhezinho vai marcar a letra A. Tá bom? Mas a alternativa correta, letra C. Questãozinha 63. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá. Questãozinha 63, eu tenho um questionamento a fazer sobre ela, mas vamos fazer aqui, ó. Em um experimento, o mesmo meio de cultura líquido enriquecido com nutrientes foi acrescentado a 2 tubos de ensaio. Ao tubo 1 foram adicionados vírus bacteriófagos. Bom, o vírus bacteriófago é um vírus que infecta a bactéria. E ao tubo 2 foram adicionadas bactérias de uma mesma espécie. Bom, então, tanto no tubo 1 como no 2 tem nutrientes, não tem células. Bom, os 2 tubos foram mantidos em condições ambientais ideais. E em intervalos de tempo consecutivo foi verificada a quantidade de vírus bacteriófago. Bom, e a quantidade de bactérias no respectivo tubo. Gente, o que tiver bacteriófago não vai aumentar, porque o vírus, para se reproduzir, ele precisa de uma célula. E o meio, né, que é um meio líquido aqui, ele só tem nutrientes, ele não tem célula. Né? Então, o bacteriófago ele tende a se manter constante. Né? Em algum momento pode ser que isso comece a diminuir, tá? Mas o bacteriófago, que é o tubo 1, ele se mantém constante. Aí ele fala, os gráficos representam a quantidade verificada ao longo do tempo de cada tubo. Aí, a alternativa correta, gente, é a letra B. Né? Só que a letra B está mostrando aqui um crescimento exponencial.
né? Tudo bem, a letra B é a alternativa que daria certo, mas o mais legal seria se o gráfico do tubo 2 tivesse igual na alternativa D aqui, ó. Porque vai chegar um momento que a quantidade de nutrientes vai começar a acabar, né? E aí aquelas bactérias vão morrer, tá bom? Tudo bem, ele não pegou aquele tempo onde as bactérias começam a morrer, mas o ideal seria, né, ele representar essa queda aí também. Mas a alternativa correta é a B, então. O tubo 1, que tem bacteriófago, se mantém, porque a gente não tem aí célula, né, para o vírus se reproduzir. E a bactéria, como não depende de outra célula para se reproduzir, a gente está falando de uma reprodução assexuada, o número de indivíduos aumenta, porque tem recurso, né? Bom, então a alternativa correta é a letra B. 64. Tem um texto aqui, gente, mas acho que o texto não é importante, não. Vamos ver aqui, ó. No excerto, a ideia de que o sangue de uma pessoa é passado por seus ancestrais está relacionada à transmissão da hereditariedade das informações genéticas. Os componentes sanguíneos que contêm informação genética ancestral são apenas... Gente, para ter informação genética ancestral, tem que ter material genético. O que ele dá aqui pra gente? Ele dá componentes do sangue. Então, ele dá plasma, ele dá plaqueta, ele dá leucócito, que é glóbulo branco, ele dá hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito. Qual que vai ter informação genética ancestral? Aquele que tiver material genético, que é aquele que tem núcleo. Qual tem núcleo? Tem núcleo, galerinha, glóbulo branco, né? Tem núcleo leucócito. Então, a alternativa correta é a letra B. Ó, plaqueta é fragmento celular. Hemácia é anucleada. Plasma, parte, entre aspas, líquida aí do sangue, né? Uma grande quantidade de água, proteínas, por aí vai. Onde as células ou elementos figurados ficam dispersos, né? Então a alternativa correta tem que ser a B, que é a única célula nucleada aqui. Tá? Inclusive, quando a gente dá essa aula, né, de sistema imunológico, tem lá, né, diferentes formatos de núcleo para cada tipo de glóbulo branco. Bom, então, letra B. Questão 65. Né? Ele está falando aqui, ó, não sei falar essa palavra, tá bom? Mulheres do mar em coreano são as famosas mergulhadoras da ilha de Jeju, no sul da Coreia do Sul. Essas mulheres, hoje com idade de 65 a 90 anos, seguem a antiga tradição de coletar frutos do mar atingindo a profundidade de até 12 metros, apenas com ar no pulmão. Então tem que prender o ar, né? Esse trabalho é de uma forma a sustentar as famílias dessas mulheres que são reconhecidas pela Unesco como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Antes de mergulhar, as mulheres, elas devem... Gente, elas têm que prender o ar, né? Então elas têm que fazer assim, ó. Inspirar e segurar, né? Não pode expirar e segurar. Ela tem que inspirar e segurar. Então você para aí na sua cadeira, inspira e segura. É confortável? Não é, né? Por que não é confortável? Porque contrai os músculos. Legal? Então, os músculos aqui intercostais e músculos do diafragma, eles estão contraídos. Se está contraído, galerinha, ou é letra A ou é letra E, né? Porque quando que relaxa esses músculos? Na expiração. Porque essa posição aqui, ó, ela é confortável. Os músculos estão relaxados, tá bom? Então aqui é contraído. Aí ele fala, então devem contrair os músculos intercostais do diafragma para encher o pulmão com ar. Durante o mergulho, o valor do pH sanguíneo diminui. Alternativa correta é a letra E. Por que diminui, galerinha? Porque a hora que você segura o ar, você vai aumentar a concentração de gás carbônico na sua corrente sanguínea. Aumentando a concentração de gás carbônico, forma lá ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se ionizar. Aí você vai ter bicarbonato sendo formado, que é a principal forma de transporte de gás carbônico, né, na corrente sanguínea, e vai formar H+. Né? Aí você tem que lembrar lá da química. pH é log da concentração de H+. Então, quanto maior a concentração de H+, no sangue, menor o pH sanguíneo. Né? Então, o pH diminui. E aí, como é que você regulariza esse pH? Né? Você tem o bulbo, que faz parte lá do centro respiratório. O bulbo ele estimula o aumento da frequência respiratória. A hora que aumenta a frequência respiratória, você libera esse gás carbônico e normaliza o pH. Então, a alternativa correta do 65, letra E. Questãozinha bem legal de sistema circulatório. Tá? Primeira parte aqui era fácil de lembrar, né? A segunda já é um pouquinho mais difícil, a segunda e terceira, né? 66. Confesso que quando eu olhei esse 66, fiquei meio confuso. Falei, mas será que é isso mesmo? Aí ele fala lá, ó, na figura número 1 a 5 indica alvos para teste de diagnóstico
de doenças causadas pela tênia sóleo em seres humanos ou porcos. Tá? O alvo para manter o diagnóstico da teníase estão indicados pelos números. Gente, o gabarito que eles deram aqui é a D, né? 1 e 5. Aí ele está considerando que você vai fazer, então, um teste, né? Um diagnóstico em humanos. Porque em 5 você pode ter o verme, né? Você pode ter a tênia. E em 1 você vai ter proglotes grávidas. Essas proglotes vão conter ovos. Então, quando você analisa um ou analisa a pessoa, você consegue aí, então, ter o diagnóstico de que a pessoa está ou não com teníase. Bom, então a alternativa teria que ser essa. Tá? O 2 seria o diagnóstico do animal, né? Então, do porco, nesse caso, porque ele está falando de tênia sóleo, se você tem nessa ginata, teria uma vaquinha aqui, um boi, né? Que seja. Bom, então, a alternativa da 66, letra D, 1 e 5. Não gostei muito disso daqui, não. Tá? Achei meio confuso. 67. 7 fala assim, ó. Existem pessoas que não apreciam o coentro por achar que a erva aromática apresenta dor e sabor desagradável. Odor e sabor desagradável. As pessoas no estado molecular apontou para a sensibilidade dos receptores olfativos dos aldeídos presentes no coentro. Né? Então, a pessoa que sente mais isso é porque ela tem receptores olfativos na membrana que possibilitam ligar a esses aldeídos que ele fala no texto. Né? E aí, esses receptores olfativos geralmente são receptores proteicos, né? Que precisam ser sintetizados pela célula. Foi verificado que essas pessoas apresentam uma variante mais expressiva do gene OR6A2, que codifica um receptor extremamente sensível aos aldeídos do coentro. Né? Então, é um gene diferente que codifica, aí, por exemplo, uma proteína que vai formar esse receptor. Né? 67, então, pergunta. O excerto permite afirmar que, letra A, o gene OR6A2 expressa uma proteína que é acoplada à superfície externa da membrana plasmática das células olfativas. Essa é a alternativa correta. Né? Então, a pessoa ela tem esse gene, que ele fala que é uma forma variante aí, né? Esse gene codifica a produção de uma proteína. Essa proteína, eventualmente, ela vai se manifestar na membrana plasmática da célula, das pessoas que têm esse gene modificado, e ela vai ter esse receptor. Esse receptor vai ter uma afinidade maior com a ligação desses aldeídos que vem do coentro, né? Essas moléculas químicas que vêm do aldeído, do coentro, desculpa. E aí, eventualmente, a galera vai sentir mais cheiro, vai sentir mais incomodado por conta disso. Tá? Isso acontece com vários temperos, especiarias, né? Por exemplo, cominho. Para muitas pessoas, o cominho ele tem um cheiro gostoso, um cheiro fraco. Eu, por exemplo, não consigo nem comer alimento que tem cominho. É frescura. Talvez. Tá bom? Então, alternativa correta. 67, letra A. Bom? E por fim, galerinha, uma questãozinha aqui, ó. Interdisciplinar com geografia, tá? Ele fala lá, ó. Paleontólogos encontraram um fóssil de anfíbio que viveu há 250 milhões de anos, batizado de, não sei falar o nome, Kawazuchus rosai. O animal era aparentado à espécie já descrita na Rússia. Tá bom, então a gente tem aí ancestrais comuns, né, que foram encontrados. Tá bom. O achado confirma a suspeita de que os animais da época circulam pela Pangeia. Legal. Aquela massa de continente. As falhas do registro fóssil tornam difícil de dizer qual o caminho dos anfíbios percorreu entre o território atual Brasil e Rússia. O Kahrosai, né, abreviação aqui do gênero, fazia parte de um grupo de anfíbios chamados de Temnospondylos. Predadores de peixes, caçavam em terra e contou com a vantagem de uma dieta variada e com a provável capacidade de construir buracos revestidos de muco, onde se protegia da seca. Bom, as forças que configuram a atual posição dos continentes e a importância fisiológica do muco nos buracos constituídos pelo Kahrosai são respectivamente. Vamos falar da biologia primeiro, né, gente? Anfíbio tem respiração cutânea, a pele tem que ser úmida. Então, ao utilizar esse muco para revestir os buracos, ele mantém a pele úmida, mantendo uma umidade, ele consegue realizar a respiração cutânea, que surge aí como uma compensação, né, a baixa eficiência do sistema respiratório pulmonar desses animais adultos. Então a gente tem que procurar aí alternativas que falam de respiração cutânea, que no caso é a letra B e a letra C, né? Porque as outras falam de temperatura corporal ou de respiração pulmonar. Aí sobra pra gente as correntes de convecção de magma e as correntes de condução de magma. Né? Eu fui pesquisar, porque é da parte de geografia, né?
Então, quando ele fala de correntes de convecção de magma, ele está falando desse magma indo de regiões mais quentes, né, para regiões menos frias. Não sei se isso faz muito sentido aí para vocês, mas a alternativa correta, usando aí a parte de geografia, né, porque você teria que saber isso para eliminar, é a alternativa C. Tá bom? Talvez aí um professor de geografia consiga explicar melhor essa parte final aí para vocês, tá? Mas a parte que cabe à biologia, né, envolve aí uma respiração cutânea, tá bom? Então é isso, galerinha. Um videozinho mais curto, né? Acho que não deu nem 20 minutinhos, tá? Me conta aí como é que vocês foram, compartilha com a galera, tá? Desculpa aí pelo atraso. E domingo, né? Tem FUVEST, tá? Descansem, tá bom? Descansem para fazer a prova da FUVEST descansados, tranquilos, tá bom? Então, aquele beijo, aquele abraço e até a próxima. Tchau!